Tráfego pago para energia solar. No vídeo de hoje eu vou falar como você pode utilizar o tráfego pago para atrair cada vez mais clientes para o seu negócio de energia solar. Ou, caso você seja um gestor de tráfego, como você pode criar as suas campanhas para empresas de energia solar. Antes de mais nada, se você ainda não me conhece, eu me chamo Vitor, especialista em vendas online. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu já vou pedir para que você deixe o seu like e já se inscreva no canal. Até porque essa é uma forma de você mostrar para o YouTube que esse tipo de vídeo ele é interessante para você. E aí o algoritmo vai recomendar mais vídeos como esse para que você cada vez mais consiga fazer mais vendas através da internet. Segundo ponto, o que são as mídias de atenção. Depois a gente vai entender como que você vai utilizar o Instagram, o Facebook, YouTube ou o Google para trazer esses clientes para sua base aí, para sua base de potenciais clientes. E no final do vídeo eu vou mostrar para você que, claro, quando você investe em tráfego pago, você aumenta muito suas possibilidades de fazer vendas, porém, não se iluda. Se você simplesmente fizer um investimento em tráfego pago, isso não vai garantir que você vai conseguir fazer vendas. E você vai entender isso lá no final do vídeo. E por fim, eu vou trazer o que você precisa conhecer e o que você precisa de fato fazer para ter resultados, já que o tráfego pago por si só não consegue garantir resultados. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existem dois tipos de mídias: as mídias de intenção e as mídias de atenção. Qual é a diferença entre as mídias de intenção e as mídias de atenção? Vamos lá, né? Pelo próprio nome aí a gente já consegue ter uma noção. Nas mídias de intenção, o nosso potencial cliente ele já tem a intenção de comprar o nosso produto. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. O Google. Quando a gente tem ali aquela barra de pesquisa do Google e uma pessoa procura por exemplo, orçamento com empresas de energia solar. Empresas de energia solar. Esse é um tipo de pesquisa característica de quem está intencionalmente buscando pelo seu produto ou pelo seu serviço. Logo, esse tipo de mídia é chamado de mídia de intenção. Ah, Vitor, existem outras mídias de intenção além do Google? Existem. O Bing, por exemplo, também é uma rede de pesquisa. O Yahoo também tem uma rede de pesquisa. O próprio YouTube, ele tem uma rede de pesquisa também. Então ele tem lá a barrinha de pesquisa. Se essas são as mídias de intenção, o que são as mídias de atenção? As mídias de atenção nada mais são do que aquelas mídias em que a pessoa não necessariamente está buscando pelo seu produto, mas você vai aparecer na frente dela com uma oportunidade, vai chamar a atenção dessa pessoa e você desperta esse interesse pelo seu produto. Então, por exemplo, com certeza você já passou pela situação de estar assistindo algum vídeo aqui no YouTube e de repente aparece um anúncio de 5 segundos e que você tem que esperar ali aqueles 5 segundos para poder voltar a assistir o seu vídeo. Aquele anúncio ali é um anúncio de atenção, porque você não está procurando por aquele tipo de serviço ou aquele tipo de produto que está sendo anunciado. Você, na verdade, está indo assistir o vídeo da celebridade que você gosta. Talvez você esteja procurando ali por coisas como marketing digital, vendas online ou qualquer coisa que você queira assistir aí pelo YouTube e o seu vídeo ele é interrompido. Então você não está intencionalmente buscando por aquele tipo de produto que está sendo anunciado. Logo, esse tipo de mídia é uma mídia de atenção. Quais são as principais mídias de atenção que a gente tem hoje? O YouTube é uma delas. Então, assim, o YouTube ela tem uma característica específica, né? Porque ela tem a rede de atenção, que são esses anúncios que aparecem interrompendo o seu vídeo, e ao mesmo tempo o YouTube também tem essa rede de intenção, que é justamente aquela barrinha de pesquisa. Quando a gente está falando, por exemplo, de Instagram, Facebook, TikTok, essas mídias elas são mídias de atenção. Você desperta a atenção da pessoa para que depois você desenvolva de fato um interesse pelo seu produto ou pelo seu serviço que você está divulgando ali. Se bem que, se eu não me engano, o TikTok ele tem uma barra de pesquisa também, né? Então pode, caso ele tenha mesmo, pode se caracterizar ali como
Rede de intenção. Se a gente fosse analisar aqui quais são as principais fontes de tráfego que a gente tem hoje, quais são as principais ferramentas que a gente tem para atrair clientes para o seu negócio de energia solar: YouTube, Google, Instagram e Facebook. A gente tem outras? Tem, só que essas são as 4 principais, são as 4 que dominam o mercado. Então você entendendo o básico ali sobre cada uma delas, já dá para você conseguir ter os seus primeiros resultados. E como é que você vai utilizar cada uma dessas redes? Eu vou separar novamente aqui entre redes de intenção e redes de atenção, beleza? Vamos começar entendendo como você utiliza redes de intenção. E aqui dentro da rede de intenção eu vou colocar apenas o Google, eu não vou colocar o YouTube nesse momento, mas eu vou trazer apenas o Google, porque eu estou focando ali nas principais ferramentas para gerar resultados para você. Então, vamos pensar na rede de pesquisa do Google. Vitor, quero utilizar o Google para trazer clientes para o meu negócio de energia solar. O que eu preciso fazer? Quais segmentações eu preciso ter ali dentro da minha campanha? Bom, isso aqui vai servir muito mais para você, talvez ali que é gestor de tráfego e não sabe exatamente ainda como fazer as suas segmentações. Já para você que é empresário, vai servir para você também, obviamente, porque você precisa saber o que cobrar do seu gestor de tráfego. Lembre que quanto menos conhecimento você tem, mais perdido você fica. Então é difícil você contratar uma pessoa e não saber exatamente o que cobrar dessa pessoa. Então, para você que é empresário também, fica atento a isso. O que você precisa entender aqui sobre a rede de pesquisa do Google? Basicamente, você vai precisar fazer 2 segmentações principais. Quais são essas segmentações principais? Uma delas é a principal de todas, né? É como a rede de pesquisa funciona, que é a segmentação por palavras-chave. Então você vai entender quais são aquelas palavras-chave que podem indicar um alto grau de interesse no produto que você está vendendo. A gente está falando aqui sobre energia solar, então a gente precisa entender quais são as principais buscas que as pessoas que têm interesse em energia solar vão fazer. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente vai fazer essa segmentação para essas palavras específicas. A segunda segmentação, muito importante aqui que você vai fazer também, é a segmentação geográfica. Então vamos dizer que você atua na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Não faz o menor sentido você deixar a sua segmentação aberta para o Brasil inteiro. Então, o que é que você vai fazer? Você vai nas segmentações geográficas e vai restringir ali no público de Belo Horizonte e deixar suas campanhas segmentadas, obviamente, por palavras-chave e essa segmentação geográfica, combinado. Entendido isso, eu vou trazer para você aqui mais um detalhezinho. Nessa segmentação geográfica, talvez você não atue em Belo Horizonte inteira. Talvez existam ali regiões de Belo Horizonte que talvez as pessoas que morem naqueles bairros específicos, elas não têm tanto interesse assim em fazer um serviço de energia solar, em contratar um projeto ali para instalação de energia solar. Então, é interessante também que você entenda quais são as regiões ali dentro de Belo Horizonte, quais são os bairros de dentro de Belo Horizonte que fazem mais sentido. Assim você vai restringir um pouco mais e você consegue cada vez mais ser assertivo. Você vai bater exatamente em cima do público-alvo. Então, por exemplo, se você tem um bairro que tem muitas casas em Belo Horizonte, é possível que dentro desse bairro que tem muitas casas, existam muitas pessoas que têm interesse em economizar ali na sua energia. Então, talvez faça sentido você fazer essa segmentação aí por bairros e, obviamente, excluir aqueles bairros que não fazem sentido para você. Esse aqui é o Pareto. O que é que significa? Quando eu falo assim, o que é o Pareto? O Pareto é um cara que criou uma teoria, que é a teoria do 80-20, onde 20% das ações que você toma representam 80% dos seus resultados. Então, se a gente pudesse dizer assim, quais são os 20% de ações que eu posso fazer ali dentro da minha campanha de tráfego pago que vai trazer 80% dos meus resultados? Essas segmentações. Então a gente vai se preocupar ali na segmentação de palavras-chave e na segmentação geográfica, especificamente aqui para o nicho de energia solar. Existe a possibilidade também de que as pesquisas
por essas palavras elas sejam muito pouquinhas ou que talvez elas não tenham um volume tão relevante assim de pesquisas mensais. E você precisa ter um pouco mais de volume ali de leads ou de contatos para o seu negócio. Nesse caso, aí a gente pode pensar também nas mídias de atenção. E nas mídias de atenção, a primeira segmentação que você vai precisar se preocupar é essa segmentação geográfica. Do mesmo jeito que você fez a segmentação geográfica ali para as suas campanhas do Google, você também vai fazer essa segmentação geográfica para as campanhas das mídias de atenção. E eu vou trazer um destaque aqui para o Instagram, que é a mídia ali que a maioria das pessoas tem, né? Que a maioria das pessoas usa. E talvez você também utilize o YouTube, então talvez faça sentido também você utilizar ali o YouTube. O importante é que quando você suba uma campanha, você saiba exatamente o que você está fazendo para que você consiga atrair leads qualificados e isso aumente significativamente a possibilidade de você fazer vendas. Então vamos lá. Nas mídias de atenção, a primeira segmentação que você vai fazer é essa segmentação geográfica. Na segmentação geográfica, você vai fazer exatamente do mesmo jeito que você fez lá no Google, nas mídias de intenção. Ou seja, você vai restringir para aqueles locais que fazem sentido, ou seja, de novo, trazendo aí o exemplo de Belo Horizonte. Cara, se você atua em Belo Horizonte inteira, talvez faça sentido você deixar um público aberto para Belo Horizonte inteira. Se você não atua em toda Belo Horizonte, você pode restringir o seu público para aqueles bairros que façam sentido. Então, vai ser exatamente da mesma forma que você fez ali no Google. E o segundo ponto que você vai precisar ter bastante atenção nessas mídias é o criativo. Então, quando a gente fala de redes de intenção, palavras-chave e segmentação geográfica. Quando a gente fala das redes de atenção, segmentação geográfica e criativos. E o que são esses criativos? São todos aqueles anúncios que a gente utiliza para atrair o nosso potencial cliente. Então, uma vez feita essa segmentação geográfica, Vitor, preciso fazer ali uma segmentação de interesse ou alguma coisa do tipo? Cara, você pode fazer. Tudo no tráfego pago é teste, não existem verdades absolutas. Mas eu vou te dizer com convicção, até por experiência própria, que essa segmentação geográfica, esse público aberto, ele pode te trazer muito retorno desde que você tenha bons criativos rodando. Então, você deixa essa segmentação aberta ali nos bairros que fazem mais sentido para você e você começa a criar uma pancada de criativos. Os criativos que performarem bem, você mantém. Os criativos que performarem mal, você pausa. Às vezes a gente roda alguns anúncios nas redes de intenção e esses anúncios eles podem acabar trazendo leads desqualificados. Então, por exemplo, leads que acham que o serviço está muito caro, leads que na verdade não têm dinheiro para fazer o investimento e esses leads, de certa forma, eles apesar de terem um interesse no produto, eles talvez não comprem lá no final por uma questão financeira, por exemplo. Então, é interessante você fazer uma análise dessas informações que chegam para você e utilizar o seu criativo para fazer esses filtros. Então, eu vou dar um exemplo para você. Caso a pessoa que vai fazer lá um investimento num projeto de energia solar, digamos que ela precise, eu não tenho essa informação, tá? Eu estou dando um chute, mas digamos que ela precise de pelo menos ter uns 30 mil reais ali guardados para dar uma entrada, ou enfim, não sei como é que funciona direito. Mas se ela precisar desse dinheiro a mais, fazer esse aporte inicial, e aí você está percebendo que pelos criativos que você criou, as pessoas estão chegando, só que elas não têm esse dinheiro para fazer o aporte inicial. Você pode inserir ali no texto do seu criativo, na hora que você estiver apresentando, se você tem 30 mil reais para fazer um investimento, quiser economizar em energia solar e tal, alguma coisa que já faça esse filtro desde o criativo, você pode utilizar, pode fazer o teste, porque essa é uma forma de você fazer uma segmentação inteligente lá nas suas campanhas. Ou seja, as pessoas mais qualificadas vão clicar, as pessoas menos qualificadas não vão clicar.
A gente já tem aí algum tempo de vídeo e se você ficou até agora, significa dizer que você é uma pessoa bem interessada em vendas online, em marketing digital e assuntos como esse. E se você quiser aprofundar um pouco mais nesse tipo de conteúdo, eu recomendo fortemente que você vá aqui no link da descrição e conheça o Vivendo e Vendendo, que é uma formação onde você vai aprender de fato a fazer vendas na internet. O Vivendo e Vendendo é um ambiente onde você vai aprender o que você precisa para criar o seu negócio digital. E para você fazer a criação do seu negócio digital, para você fazer vendas aqui na internet, você precisa desses pilares, do tráfego, do copy, das vendas. Você vai precisar aprender também um pouquinho sobre landing pages, então tudo isso você vai encontrar lá dentro do Vivendo e Vendendo. No final, o objetivo é que você crie um ativo digital, ou seja, que você crie o seu negócio aqui na internet. Por que fazer o tráfego pago não vai garantir que você tenha resultados? Ou seja, se você investir em tráfego pago, isso é uma garantia de que você vai fazer vendas? Não, não é uma garantia. Infelizmente, não é uma garantia. Por quê? Porque as vendas, o resultado, o faturamento, ele na verdade é um reflexo de um conjunto de fatores e não apenas do tráfego pago. O tráfego pago, na verdade, é apenas uma engrenagem nesse conjunto de fatores. E uma engrenagem rodando sozinha, ela não tem a capacidade de trazer resultados para você. Então pense no seguinte, para você converter as vendas, para você de fato fazer vendas, você precisa gerar demanda e você precisa converter essa demanda. O tráfego pago é o tipo de canal que vai gerar demanda, mas ele não vai ter a capacidade de finalizar, de converter essa demanda para você. Por isso é importante também que você entenda sobre processos de vendas. Ou seja, uma vez que esse lead caiu na sua lista de contatos, uma vez que esse lead pediu mais informações, pediu um orçamento, demonstrou interesse de alguma forma no seu produto, o que você precisa fazer para que você converta esse cara? Você vai concordar comigo que uma pessoa que vai fechar um projeto de energia solar, ela não vai entrar em contato com você agora e fechar. Pelo menos essa não é a tendência. Então, essa pessoa provavelmente ela vai entrar em contato contigo, vai perguntar os valores, vai perguntar como funciona, vai perguntar qual é a perspectiva de rendimento, qual é a perspectiva de economia, e ela vai precisar de várias informações, e ela vai fazer muita pesquisa. Certamente ela vai querer fazer ali uma reunião com você antes de fechar qualquer tipo de projeto, e isso não tem nada a ver com tráfego pago, isso na verdade tem a ver com processos de vendas. E se você entende sobre processos de vendas, aí sim você junta a geração de demanda com a conversão dessa demanda. E por que eu estou falando isso para você? Por que eu estou trazendo essa informação para você? Principalmente para você que é empresário. Porque se você não tem clareza sobre isso, você não vai entender se de repente você investiu ali em tráfego pago e acabou não tendo resultados. Cara, estou investindo, fiz as campanhas direitinho aqui e não estou conseguindo converter. O que será que está acontecendo? Já olhou para os seus processos de vendas? Já viu se isso aqui está sendo bem feito? De quanto em quanto tempo você entra em contato com esse cliente novamente? Para que você fique ali na memória dele, para que ele lembre que você está por ali, que sempre que ele pense em energia solar, ele pense na sua empresa. Quantas vezes você entra em contato com ele, quantas vezes você se mostra ali à disposição. Pensa sobre isso. Nem sempre é apenas colocar dinheiro no tráfego pago. Se fosse apenas isso, estava todo mundo rico. E, novamente, eu não posso deixar de falar aqui, se você quiser entender um pouco melhor sobre processos de vendas, esse também é um dos conteúdos que você aprende lá dentro do Vivendo e Vendendo. Como eu falei anteriormente, o Vivendo e Vendendo não é um curso de tráfego pago, ele é um curso para você que quer montar um negócio digital. Então, uma forma de você converter essas vendas é tendo processos de vendas bem definidos, e aí você vai aliar esses processos de vendas bem definidos com o seu canal de geração de demanda, seja ele Google, Facebook, Instagram, YouTube, prospecção ativa, indicação, pode ser o canal que for. Juntou geração de demanda com essa conversão da demanda, você está cada vez mais próximo, você está caminhando cada vez mais para geração de resultados. E se você quiser entender melhor sobre isso, clica no primeiro link da descrição. Se você ainda não deixou o like, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Grande abraço e sucesso aí no seu negócio digital.